Meus irmãos, vamos orar então? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, reunidos juntos com o teu povo para adorar o teu nome, ó Deus, e para estar a tua palavra. Pai, fala conosco no nosso coração, que a tua palavra possa impactar a nossa vida, Deus, e possamos vivê-la. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, eu não sei qual é o assunto que vocês estão tratando aqui na EBD, mas eu vou decepcionado. Eu não vou falar sobre o assunto que vocês estão falando na EBD. É sobre o quê? Vocês estão falando sobre o que aqui na EBD? Tem que dividir os meninos de 11 a 15, não sabe? Ah, tá. Não sabia. Então, pode dividir. Ah, os mais novos também. Qual a idade sua? Até 6 anos. Até 6 anos, aqui com a Kênia. E 11 a 15 com ela. Mas esse menino foi. Você vai para almoçar também, Miguel? Até 6 anos e 11 a 15. Meus irmãos, então vamos lá. Vocês estão sobre o que aqui? Romanos? Ah, tá. Então hoje a gente não vai falar sobre Romanos. A gente vai dar outra coisa. Nem precisa abrir Romanos. Hoje eu queria, nesse breve tempo que a gente tem aqui, introduzir um assunto que é muito importante a gente entender, que é sobre missão. A igreja de Pedro Leopoldo está plantando uma igreja em Confins, todos sabem. E é importante que a igreja, os irmãos, tenham o entendimento correto sobre missão. E eu quero aqui ter pelo menos 3 respostas. Do que vocês acham que é missão? Aí algum corajoso fala, o que no seu entendimento é missão? E antes que vocês respondam essa minha pergunta, eu quero que vocês entendam que a forma como nós entendemos missão muda drasticamente a forma como nós vamos agir como igreja. Porque se o meu entendimento sobre missão é entender que missão só é feita por alguns, que missão é lá naqueles países perseguidos, lá as tribos indígenas, a minha forma de agir e a minha ação diante da missão de Deus, diante da missão da igreja, vai ser de uma maneira. Vocês concordam? Que o nosso entendimento vai modificar a nossa prática? Vocês concordam com isso? Se eu entendo uma coisa de uma maneira, a minha reação vai ser dessa maneira. Eu quero perguntar para os irmãos, quero que vocês participem comigo. O que vocês acham que é missão? Vamos lá, 3 respostas. Missão é centralizar os esforços para se chegar a um objetivo. Militar, né, meu amigo? Agora foi teste. Missão dar é missão cumprir. Perfeito. Isso aí. Aí não vai, não. Não, ele falou certinho. Ele falou exatamente certinho. essa ideia. Missão aqui no sentido, eu acho que da palavra, o que você quer dizer, é o esforço que eu junto para ser e falar de Jesus e ser testemunho para as pessoas à minha volta. Isso Ou mesmo. na minha casa, no meu trabalho, e indo até os distantes, mas ele começa dentro da minha casa. Isso mesmo. Mais um último corajoso. Uma tarefa que foi dada. Uma tarefa que foi dada? Então, missão é uma tarefa. Beleza. Meus irmãos, por muito tempo, fazer missão, no conceito da igreja, no conceito da mente das pessoas, para elas fazer missão é você pegar um grupo de pessoas, geralmente saía do Ocidente, que era onde tinham os cristãos, né? E você mandava para o Oriente, o lugar onde não tinha cristãos. Então é você enviar pessoas para lugares onde o cristianismo não existe, onde o nome de Jesus não foi pregado. E esse conceito, mesmo que de forma inconsciente, ele está presente na maioria da mente das pessoas. Quando alguém falava missão, eu já imaginava assim, eu indo lá para as tribos indígenas, lá para os ribeirinhos,
lá para os ciganos, lá, o pessoal com 3 mulheres, e aí eu tentando convencer que poligamia é pecado, aquela coisa toda. Oi. Então, os apóstolos eram missionários, correto? Correto. Isso mesmo. Só para mim Sim. alinhar assim. Não, tá ótimo. Os apóstolos eram missionários. Então, por muito tempo, esse foi o pensamento presente na vida da igreja. Que missão é só enviar pessoas, e não é qualquer pessoa. Tem que ser a pessoa. Não é qualquer pessoa, tem que ser o missionário que vai fazer a missão. Então, no entendimento das pessoas, muitas vezes, para elas, fazer missão é para algumas pessoas que foram vocacionadas. Sabe quando você fala assim, aquele cara foi chamado para fazer missão? Você está se excluindo da missão. Não sei se você percebeu quando a gente fala assim. Não, aquele cara ali tem chamado. Não, para fazer isso aí é só o cara que foi chamado. E nós olhamos, muitas vezes, para o pastor, para o evangelista, para o missionário, de que missão é só para ele. E missão não é para mim. E por muito tempo, esse foi o entendimento das pessoas e da igreja. E essa visão de que só algumas pessoas fazem missão, e que missão é só eu ir para um lugar onde Jesus não foi pregado, onde o evangelho não está presente, limita a igreja. Vocês concordam? Que a igreja ela fica presa entre 4 paredes e a igreja não consegue cumprir o chamado dela, o propósito dela, pelo qual ela existe, e também impede o nosso chamado. Quando eu penso que missão é só para alguns, e não é para mim também, quando eu penso que missão é só para o evangelista que está lá, ou para o pastor, ou para o missionário que a igreja está enviando lá para a Romênia, lá para a África, eu me excluo da missão também. E o povo de Deus, ele precisa conhecer a vontade dele. E onde é que está a vontade de Deus? Na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, nós entendemos qual é a missão de Deus. Nós entendemos qual é o nosso papel. E a Escritura, ela é o ponto de partida para a gente entender corretamente a missão. Porque a Bíblia, ela é um registro narrativo da missão de Deus por meio do seu povo para o bem de todo mundo. Então, a Bíblia ela vai narrar qual é a missão de Deus, como Deus vai usar um povo para abençoar o mundo todo, para abençoar todas as famílias da terra. E eu queria ver hoje com vocês, mesmo de forma introdutória, acho que eu tenho até 10 e 15, eu queria ver com vocês e eu queria que nós aqui definíssemos o que é missão, e o que é a missão da igreja, o que a missão tem a ver comigo, para que os irmãos saiam daqui sabendo, não, eu sei o que é missão, e eu sei por que eu fui chamado por Deus. E logo de cara, eu quero dizer para vocês que a missão não é da igreja. A missão não é da igreja. Não é, a missão não provém da igreja, não tem origem na igreja. Sabe onde a missão tem origem? Quem quer chutar? Ninguém quer chutar? Em Deus. A missão provém de Deus. A missão, sabe de quem ela é? Não é nossa. A missão é de Deus. E nós veremos aqui que nós somos apenas participantes da missão de Deus. A gente só coopera com o Senhor. Quem teve todo o plano, quem iniciou o plano, quem proveu todos os meios para que tudo acontecesse, foi Deus. E nós somos apenas comissionados, enviados. Então, eu quero dizer aos irmãos que a missão de Deus é restaurar as pessoas de todas as nações da terra e de toda a criação. E assim, a Bíblia ela vai contar a longa jornada histórica de Deus para libertar o mundo do pecado, da idolatria. E os irmãos sabem o que aconteceu em Gênesis 3? Quem quer chutar? A gente está partindo do princípio, do início narrativo, de onde Deus expressa o desejo dele de restaurar a terra. O que aconteceu em Gênesis 3? A queda. Se os irmãos vamos todo mundo abrir em Gênesis 3,15? A gente vai fazer assim, eu vou mandando aqui alguns lerem alguns versículos e a gente vai participando. Mas de início, vamos todos abrir em Gênesis 3,15. Se algum irmão tiver alguma pergunta, é só levantar a mão
e perguntar. Se eu não souber responder, eu digo não sei. Aí eu estudo e respondo depois. Gênesis 3,15. Alguém pode ler para mim? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok, o que foi que aconteceu aqui? Deus criou o homem bom, com livre-arbítrio. Ele poderia escolher entre o bem e o mal. O que o homem fez? Ele pecou. Ele desobedeceu a Deus. Ele quis usurpar o lugar de Deus, porque ele quis ser igual a Deus. E com o pecado dele, houve consequências. A morte entrou no mundo. Morte física, espiritual, eterna. E depois daí, foi só ladeira abaixo. Depois daí foi só para trás. O homem foi piorando, piorando e piorando. E diante daquela situação de pecado, o que Deus faz? A gente está diante aqui de algo chamado proto-evangelho. É o primeiro evangelho. Deus faz uma promessa. Ele fala, olha, vai vir um descendente de uma mulher e esse descendente vai pisar a cabeça da serpente. Não é Maria não, igual aquela música lá da Igreja Católica. É o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai morder o calcanhar. Então Deus está falando que vai vir um descendente, vai vir um cara que vai destruir o mal. Olha só, o mal entrou no mundo. Deus iniciou a missão dele. A missão dele é o quê? Restaurar a sua criação do pecado. A gente está vendo o primeiro versículo sobre missão, sobre o desejo de Deus de restaurar a terra. Tem um homem chamado Michael Bowen, ele diz o seguinte: a intenção de Deus é restaurar todas as nações, todas as culturas, na verdade, toda a criação da rebelião pecaminosa da humanidade e de seus efeitos. Assim, o propósito de Deus é restaurador e abrangente e envolve uma batalha contra a corrupção e a idolatria que mancham sua criação. Então nós vemos aqui que o homem caiu, Deus... De quem foi a iniciativa de restaurar o mundo? Foi do homem? Não, foi de Deus. Como é que Deus vai fazer esse plano? Como é que Deus vai restaurar o mundo? A Bíblia fala isso para a gente. Alguém abre para mim em Gênesis 12, versículo 1 a 3. Eu vou aqui jogar os versículos. Alguém abre para mim Gênesis 12, versículo 1 a 3. Outra pessoa vai abrir para mim em Gênesis 22, versículo 16 e 17. E outra, Êxodo 19, versículo 3 e 6. Vou repetir. Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 22, 16 e 17. E Êxodo 19, versículo 3 e 6. Quem abriu em Gênesis 2, versículo 1 a 3, pode ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e do teu parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação e a te abençoarei e te engrandecerei com o nome do Senhor. Tu uma vez. Isso. 3. Tem mais uma coisinha que é importante. Abençoarei o que te abençoará e te amaldiçoará os que te amaldiçoarão. E te serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, como é que Deus vai cumprir a missão dele? Deus elegeu Abraão. E ele falou: Abraão, de ti vai sair uma grande nação. E o que eu vou fazer através da tua descendência? Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Por meio da tua descendência, eu vou cumprir a minha missão. Deus elegeu Abraão e escolheu Abraão e colocou lá: você é meu representante aqui na terra. Agora você vai participar da minha missão junto comigo. Então nós vemos que é Deus que chama, é Deus que toma a atitude. É Deus que a todo momento está guiando a história, e a gente tem aqui todo o contexto de Gênesis 1 a 11, que conta aquelas várias histórias, tudo é preparando para chegar em Abraão. Aquilo ali só está colocando o contexto para chegar em Abraão. Então todos os acontecimentos, todo o que acontece, tudo é realizado com um propósito. E o propósito de Deus, por meio de Abraão, é o quê? Abençoar todas as famílias da terra. Qual é o propósito da descendência de Abraão? É o que, irmãos?
Abençoar as famílias da terra. Agora Gênesis 22, 16 e 17. E declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me oferecestes esses gestos, não me negando teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. A 18 fala: por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. É isso aí, é o 18 que eu queria chegar, mas não coloquei aqui. Não me caiu assim. Então, o que Deus está falando para Abraão? Por meio da descendência dele, Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Então, nós vemos que Deus, ele prometeu o Messias que vai restaurar o mundo. Então, a missão de Deus é o quê? Restaurar toda a sua criação do domínio do pecado. E como é que Deus vai restaurar? Ele escolheu Abraão. E agora a gente vai ler Êxodo 19, versículo 3 ao 6. Alguém lê para mim, por favor. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal entre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Certo, agora Deus expandiu. Deus escolheu Abraão e falou que por meio da sua descendência ele abençoaria todas as famílias da terra. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, restaurou, redimiu, deu a eles um status de povo, de nação. E agora, no momento em que Moisés está fazendo a legislação, fazendo daquele povo lá, de fato uma nação, Deus disse para eles: se vocês me obedecerem, eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes. E sacerdotes, sabe o que eram os sacerdotes? Ele representava o Senhor na terra. Da mesma maneira que tinha os sacerdotes, propriamente dito, no meio do povo, que era alguém separado para fazer a vontade de Deus e representar e fazer a mediação entre o homem e Deus, Deus falou que Israel seria uma nação de sacerdotes para as outras nações. É Israel que iria representar Deus na terra diante de todas as nações. Vocês estão entendendo que Deus está expandindo? Ele escolheu Abraão, agora ele escolheu todo um povo para ser uma nação de sacerdotes, para representá-lo ali naquele meio. E a gente vai ver algumas passagens. Eu vou ler aqui Deuteronômio 4:6, de como é que Israel deveria se portar diante dos povos. Deuteronômio 4:6 diz o seguinte: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, Israel seria como um imã. Por meio do exemplo dele, por meio da forma como Israel iria se portar diante das nações, o que as nações iriam fazer? Elas iriam olhar para Israel e elas falariam: esse povo é um povo sábio e inteligente. Eles estão servindo o verdadeiro Deus. E nós vemos isso pelo modo como eles estão se portando nesse mundo. Aqui a gente, na missiologia, a gente chama de missão centrípeta. É de dentro, é de fora para dentro. Tem um centro aqui e o que está ao redor é atraído para o centro. Missão centrípeta. O Novo Testamento é centrífuga, a gente vai todo mundo para fora. Mas aqui a gente vai se concentrar somente nisso. Então, Israel deveria atrair as outras nações pelo quê? Pelo seu testemunho, pelo seu modo de viver. Isso dá a ideia de um movimento que é particular, ou seja, Deus tirou Israel da escravidão, redimiu, lhe deu o Estado das Nações. Israel primeiro foi o alvo da missão e depois ele foi o canal da missão.
Lembra qual é a missão de Deus? Restaurar toda a criação do domínio do pecado. Como é que Deus ia fazer com que as pessoas se convertessem a Ele e as pessoas fossem salvas? Por meio de Israel, por meio do testemunho e do exemplo de Israel. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, alguém abre para mim em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32. Outra pessoa vai abrir para mim Isaías 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, versículos 6 e 7. Outro vai abrir para mim Isaías 19, versículo 23 e 25. E por fim, por enquanto, Zacarias 8, 20 ao 23. Vou repetir, 2 Crônicas 6, 32. Isaías 42, versículo 6 ao 8. Isaías 19, versículo 23 ao 25. E Zacarias 8, do 20 ao 23. Quem abriu o 2 Crônicas pode ler, por favor. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orar, voltando para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faz tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Olha aí. Salomão construiu o templo. O que as pessoas iam fazer? Quem foi lá para Salomão? Rainha de Sabá. Ela foi atraída pelo testemunho de Israel. E tem outras pessoas. Naamã foi para lá. A Geisa leu ali. É Geisa ou Geisa? Geisa, eu sempre confundo. A Geisa leu ali que se o estrangeiro orar, apontar para aquele templo, por amor a Deus, por causa da fama de Israel, Salomão fala que o Senhor ouça a oração do estrangeiro e abençoe o estrangeiro. Olha só, Deus está usando Israel para alcançar o resto das nações. Deus está indo para as outras nações por meio do testemunho de Israel. Esse texto aqui, aquele texto ali é magnífico, ele é maravilhoso. Agora outra pessoa lê para mim Isaías 42, versículos 6 e 8. A gente está vendo aqui o desejo de Deus de fazer os outros povos, que eram os gentios, parte do seu povo. Ele está expandindo, ele está alcançando o mundo. Vai lá, Isaías 42, 6 a 8. Eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Isso mesmo. Então, Deus falou ali para Israel, mas a gente sabe que Jesus é o verdadeiro mediador, né? Isso é um tipo. Jesus é um antitipo, ele é o cumprimento dessa figura. Então, o que é esse Deus? Que Deus faria de Israel, Jesus no futuro, como mediador entre os homens e Deus. E ele seria luz para os gentios. Ele libertaria os cativos das suas prisões. Agora, Isaías 19, versículo 23 e 25. Não, agora é Isaías 19, 23 e 25. Naquele dia haverá estrado do Egito até a Síria. E os assírios virão ao Egito e aos egípcios virão à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Ele está falando de um evento escatológico, no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, não é só Israel que vai ser o povo de Deus, mas os gentios, o povo que não é do povo de Israel. Zacarias 8, 20 e 23.
20 ao 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Olha só, Deus deseja abençoar todas as famílias da terra por meio de quem? Quem é o instrumento aí que vocês veem? Israel, o povo de Deus. O povo de Deus é o instrumento pelo qual ele vai cumprir a sua missão: restaurar toda a criação do domínio do pecado. Então, vocês veem aí que desde o Antigo Testamento Deus tem o desejo de incluir os gentios no meio do seu povo, e o seu instrumento é Israel. E agora, com desenrolar, a gente não tem tempo aqui para desenvolver outros textos, para a gente fazer um contexto histórico. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós sabemos que Deus ele estava indo muito além de Israel. Tudo que Deus fez, tudo que Deus prometeu apontava para alguém, para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que Israel não foi. Se Israel não conseguiu alcançar, ser luz, ser testemunho para as nações, Jesus conseguiu. Se Israel não conseguiu converter as pessoas, Jesus conseguiu. Então, no Novo Testamento, nós vemos aqui a mais sublime revelação de Deus na terra, que é Jesus. E é em Jesus que de fato começa esse agrupamento, esse ajuntamento escatológico dos últimos tempos. Então, Jesus que de fato inicia a missão. É Jesus que veio à terra para cumprir, para obedecer a lei, para morrer, para cumprir a lei perfeitamente, para ser sepultado, morto e ressuscitado. Ele que vai ir para Israel e vai reunir de novo o seu povo, um povo redimido, igual Deus fez lá com o Egito, lá com Israel no Egito. Então Jesus Cristo vem, ele vai redimir um povo através da sua obra, ele vai restaurar, e esse povo que Jesus Cristo reuniu, que é o povo de Israel, Jesus Cristo veio, lembra que ele falou para a mulher sírio-fenícia? Ele falou: eu vim para usar a casa de Israel. Ele veio para reunir, juntar um povo de dentro da casa de Israel, para que esse povo de dentro da casa de Israel possam fazer o quê? Espalhar, multiplicar aquilo que eles são. E para fora. E Jesus é retratado como o Messias ungido pelo Espírito Santo, que a gente vê isso em Isaías, para cumprir e reunir o Israel. A gente vê isso muito nos profetas, que a gente não consegue ler aqui, né? Então, ele primeiro veio ao povo de Israel, ele iria purificar, iria salvar, iria capacitar esse povo que ele reuniu, enviando o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o capacitador, ele é o executivo da missão do Deus Trino ali. Ele que vai capacitar o povo. E agora, esse povo que Deus chamou, ele vai ser bênção para as nações. Ele que vai cumprir a missão de Deus, que é restaurar toda a criação do domínio do pecado. E a gente vai ver como é que nós fazemos isso. E esse povo, ele vai ser luz para os gentios. Por meio dele, a boa notícia de Deus vai se espalhar pelo mundo. E qual é a boa notícia de Deus? É que diante do pecado, Deus mandou o seu Filho para vir à terra, para cumprir perfeitamente, para morrer no lugar do pecador, daquele que crê, para que por meio da fé as pessoas sejam salvas e elas sejam restauradas do domínio do pecado. E elas se tornem novamente povo de Deus, filhos de Deus. E quem são os gentios? Somos nós, meus irmãos. É nós que fomos alcançados. E assim como o Pai enviou o Filho, o que o Filho faz? Ele nos envia. Alguém abre para mim João 20, 21. A gente não tem tempo para falar sobre a missão de Cristo mais profunda, mas que os irmãos saibam que a missão de Cristo foi
reunir para si um povo dentro de Israel. E para que por meio desse povo, esse povo iria continuar a missão de Cristo, alcançando o resto das nações. E ele faz tudo isso pela sua obra. Alguém lê para mim? Vai lá. João 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então o Pai enviou Jesus para reunir um povo. Ele reuniu quem? Quem foi os 12 reunidos dele? Já falei, né? Já dei a resposta. Os apóstolos. Os apóstolos tinham algum grego? Os apóstolos? Não, eram todos a casa de Israel. E por meio deles, eles foram proclamar a mensagem da reconciliação. Atos 4,12 fala que não há nenhum nome na terra pelo qual importa que sejamos salvos. E essa é a mensagem da reconciliação. E desta maneira, meus irmãos, o povo que Jesus reuniu tem como missão participar da missão de Deus. A gente não vai ler Mateus 28, versículo 18 a 19, porque está manjado. Manjado no sentido que os irmãos já sabem de cor, não é? Jesus fala: ide por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações, ensinando, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu já ensinei para vocês. Naquele momento, Jesus comissiona, ele transfere também a responsabilidade daquela missão dele para os seus apóstolos. E os apóstolos são o povo de Deus. Portanto, a missão da igreja é proclamar e incorporar o reinado de Jesus sobre todas as coisas e convocar os outros para que também se submetam ao governo dele. E nós cremos que nós somos um povo de Deus. Vocês concordam? Que vocês são um povo de Deus? Amém. Amém. Como povo de Deus, nós temos privilégios. Israel teve os privilégios quando ele foi escolhido. Mas ele tinha o que também? Responsabilidades. Não tem como dissociar essas duas coisas. De privilégio e de responsabilidade. Então nós, como filhos de Deus, filhos de Abraão, por meio da fé em Jesus, nós recebemos tanto os privilégios como a responsabilidade. Ou seja, Jesus não deixou a missão dele somente para pastores, para evangelistas, para missionário. Ele deixou a missão dele para o povo dele, para os discípulos dele. E quem é o povo dele? É vocês. Então quando nós colocamos na nossa cabeça e falar assim: ah não, o evangelista está lá e ele que tem que fazer lá, porque ele foi pago para aquilo. O pastor também, o missionário vai lá para Romênia, não tem que ter o chamado. Ô meu irmão, tira essa ideia pequena da cabeça. Se você é o povo de Deus, você foi chamado, essa responsabilidade é sua. A responsabilidade de anunciar o nome de Cristo é sua, não é só do pastor, não é só do evangelista, do missionário, é sua também. Isso tem que entrar na nossa cabeça, porque senão a igreja fica limitada. Vocês concordam? Eu estou fazendo aqui uma análise bíblica com vocês, eu estou mostrando. E nós cremos que nós somos o povo de Deus, o povo que Deus comissionou. Então, se você é discípulo de Cristo, você automaticamente coopera na missão de Deus. Em João 14:12, fala assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Isso mesmo. Quando Jesus fala isso, o entendimento não é de que nós teremos mais poder do que Jesus, mas é porque seríamos muitos com capacidade de alcançar, né? Isso mesmo. Falou: olha, vocês, o que eu estou fazendo aqui, que é restaurar as vidas, vocês vão fazer também, por meio da minha mensagem. A minha mensagem é que o reino está vindo, que vocês precisam se arrepender. Então, se você é discípulo, meu irmão, você automaticamente tem as responsabilidades. E o que é a igreja? O que vocês acham que é a igreja? Vamos lá, 2 respostas. Rapidinho, nosso tempo está acabando. O que para você é a igreja? Somos todos nós. Igreja é povo. Oi? Povo. Povo. O que mais? Família. Família. Quer que eu dê uma... Vou dar uma resposta aqui para você. Meus irmãos, igreja... A igreja é o povo de Deus, mas igreja é uma comunidade de discípulos. O que a gente é?
A gente tem uma comunidade de quê? De discípulos. Uma comunidade de discípulos com uma missão: fazer outros discípulos. Uma missão só: reproduzir aquilo que são, aquilo que já são. É um discípulo fazendo o outro. É um irmão. Só pode fazer um discípulo quem é? É um irmão fazendo outro discípulo para Jesus, discipulando, ensinando, vivendo junto com ele a vida cristã. Não é o pastor discipulando as pessoas, é o discípulo. O pastor também é discípulo. É todo mundo aqui, ó, tendo alguém para discipular. É todo mundo aqui chegando em casa pensando: quem é que eu posso ensinar a ser cristão? Quem é que eu posso investir na vida dele? Não, aquela pessoa ali eu vou investir na vida dela. Vou orar por ela. Você quer que eu venha aqui orar por você? Não precisa ser um pregador nato. Você pode. É algo tão simples. Você pode viver a vida cristã e você pode, naquele momento assim que você viu, falar de Jesus. Aquela pessoa vai conhecer. E se o Espírito Santo de Deus tocar no coração daquela pessoa, ela. Tu continua orando por mim lá? Continua. Onde é a tua igreja mesmo? Ali. Quer fazer um estudo bíblico? Bora, eu vou na tua casa. Terça-feira à noite. Tomar um cafezinho lá. E a pessoa começa a ter um compromisso sério com Jesus. E você está multiplicando aquilo que você é. Você está reproduzindo aquilo que você é. Discípulo. Então, igreja é uma comunidade de discípulos com uma missão do mundo. Que é o quê? Fazer mais discípulos, reproduzir. E quando a igreja perde essa característica, essa identidade, ela perdeu o sentido dela. Então, missão não é simplesmente uma tarefa da igreja. Não é um programa que a igreja tem que cumprir. Vamos mandar um missionário tal para aquele ali. Vamos ali plantar uma igreja naquela cidade. Vamos fazer tal coisa. Não. Missão é o que a igreja é. Amém. Missão é o que ela foi chamada para fazer. É o DNA da igreja. É o DNA da igreja. Então, quando a igreja ela entende missão só como algumas atividades, está tudo errado, está tudo bagunçado. Ela deve participar do envio de Deus para as nações. E não existe esse negócio de é só para alguns, é para todos. Todos vocês estão na missão de Deus, meus irmãos. Não é eu não, não é só eu não, lá em Confins. Não é só o pastor não, é vocês. Vocês são missionários. Lá no trabalho, com o vizinho lá do outro lado da rua, o vizinho do lado. Vocês são missionários. E quando a gente sabe que a essência dessa comunidade de discípulos é reproduzir aquilo que eles são, quando essa comunidade deixa de fazer isso pelo qual ela foi chamada, ela está em desobediência com Deus, em rebeldia com Deus. Quando eu digo que eu sou parte do povo de Deus, que eu sou discípulo, e eu não faço outro discípulo, eu estou em rebeldia com Deus. É pesado que eu estou falando, mas se Jesus deu uma ordem e você não cumpre essa ordem, você é o quê? Um rebelde. Pesado, né? É duro falar isso aqui. Então, quando a igreja deixa de ser missionária, quando os discípulos de Jesus deixam de fazer outros discípulos, ele perdeu o sentido. A única ordem que Jesus deu para nós, lá em Mateus 28, em Atos 1, em Marcos 16, foi fazer outros discípulos. Foi a única ordem. E quando a gente deixa de fazer a única ordem que Jesus deu, para quê? Para que existe igreja? A igreja perdeu a sua missão. E fazer discípulos não deve ser um fardo, deve ser um estilo de vida. Porque se Cristo for o Senhor da nossa vida, então a nossa vida toda fará parte da missão de Deus, enquanto eu estou direcionando as outras pessoas para o governo de Cristo. Vai ser algo natural, não vai ser, eu tenho que fazer o discípulo, ai meu Deus do céu, tem que ir lá. Tem um discipulado aí, vou ensinar quem é Jesus. Não, tem que ser algo prazeroso, algo normal. Você está conversando lá com a pessoa e você colocou Jesus no meio. Porque você vive aqui, você vive Cristo. A sua vida está, você está assim com Deus. Está assim, ó. Então, fazer discípulos não deve ser algo penoso. Não deve ser algo, eu tenho que fazer, obrigatório, senão vou ser condenado, vou receber castigo. Não, é um privilégio. Se eu vivo Cristo, eu vou querer falar o nome dele, eu vou querer obedecer ele, eu vou obedecer com todo prazer. Os irmãos estão entendendo? Vocês viram de onde eu saí? Lá do Gênesis. Abraão, Israel, o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E eu não vou conseguir aqui, deixa eu tentar aqui. Vamos abrir todo mundo em Gálatas. Gálatas 3.
Gálatas 3. A partir do versículo 6. Eu vou ler aqui, diz o seguinte, ó. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Sabe, portanto, que os que têm a fé é que são filhos de Abraão. Então, quem são os filhos de Abraão? Tem fé, beleza. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, ele anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece. Então, esse aqui. Cristo, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E ele vai falar aqui a tutela, aqui, ele fala, versículo 26, pois todos vocês são filhos de Abraão, filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês são herdeiros também das responsabilidades. Pode falar. Lucas 12, na verdade começa pelo 10, né? Todo homem é aquele que proferir uma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito não haverá perdão. 11. Quando os levarem às sinagogas perante os governadores, as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quantas coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis falar. Eu acredito que muita gente acha que não tem a capacidade, né, de ir lá e pregar o Evangelho, mas a gente não precisa ter medo. Quantas vezes eu gaguejei falando com a minha mãe, né, sobre o Evangelho? E lá em Convins não é diferente, com o vizinho não é diferente, com, sei lá, os alunos da faculdade, da escola, não vai ser diferente. A gente vai ter medo. A gente pode gaguejar, mas a gente tem uma esperança aqui, que é o Espírito Santo. Ele nos ajudará no momento oportuno. E Jesus envia ele para capacitar mesmo o povo. E, continuando aqui, então, de forma prática, como é que nós podemos participar da missão de Deus, já que nós somos filhos de Abraão por meio da fé de Jesus? Eu não vou conseguir expor essa parte aqui, mas eu vou pelo menos elencar aqui. Primeiro, fazendo o nome de Deus conhecido por todos aqueles que estão ao nosso redor. Você participa da missão de Deus, meu irmão, fazendo que o teu vizinho saiba sobre Deus. O cara lá da frente, o cara do teu trabalho, teu colega de sala. Atos 1, ele, antes de Jesus ser levado aos céus, ele fala, né? Olha, vocês têm que pregar esse evangelho aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. A gente não vai mais ler, porque já está até 10h15, né? Quando chega? Me falaram, eu estou cumprindo aqui o tempo. Então, Atos 1, versículo 8 fala isso. Jesus fala para que o seu evangelho seja anunciado em Jerusalém, Samaria, Judéia, que vai só aumentando. Uma região, uma região grandona, depois todo o mundo. Marcos 16, versículo 15, Jesus dá a ordem para os seus discípulos, para fazer com que ele pregue a toda a criatura. Mateus 9, versículo 37 e 38, diz que o trabalho é muito grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso nós precisamos de pessoas capacitadas. Meus irmãos, quando uma igreja é capacitada, quando uma igreja, os irmãos são treinados para discipular outras pessoas, essa igreja madura e essa igreja cresce. Porque os irmãos da igreja, eles têm a clara e evidente entendimento do que eles estão fazendo nessa terra. Eu estou aqui para discipular pessoas, para fazer outros discípulos. E quando nós nos reunimos aqui e a gente começa a falar sobre discipulado,
Como é que você pode discipular alguém? Como é que você pode alcançar alguém? Como é que você pode falar com alguém? Como é que você pode ensinar? Não sabe? Vem cá, vamos sentar aqui, eu vou te ensinar. Vou te ensinar você ensinar outra pessoa, e você vai ensinando. Aí você pega, eu te ensinei, você pega outra pessoa, eu vou te ensinar como é que eu ensino outro cara. E aí eu vou ensinando o outro. A igreja ela se torna comunidade de discípulos, que fazem outros discípulos. Por isso que nós precisamos de capacitação. Romanos 10, versículo 11 ao 15, ele vai falar como é que vão ouvir. Ele fala que todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo. Ele fala, mas como é que vão conhecer Jesus se não há quem pregue? Como é que pregarão se não forem enviados? Como é que... Ele vai falando, como é que nós vamos fazer isso se não tiver outra coisa por trás, um enviando, o outro pregando? Então nós precisamos fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra. Você não precisa ir lá no Pará, lá nas tribos indígenas, você não precisa ir lá nos países árabes para fazer a missão de Deus. Você precisa atravessar sua rua, você precisa atravessar sua carteira aqui, e fulano, e falar de Deus. No momento oportuno, que o Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te mostrar o momento correto. E segundo, ser uma verdadeira testemunha de Jesus. João 13, versículo 35, Jesus diz que as pessoas saberão que nós somos discípulos se nós amarmos as outras pessoas. Porque o crachá do cristão é o amor que ele tem pelos outros. Então, primeiro eu vou fazer o nome de Deus conhecido, eu falando. Segundo, eu vou fazer o nome de Deus sendo conhecido por meio do meu testemunho, amando as pessoas, evidenciando Cristo na minha vida. Atos 1,8 fala isso sobre testemunhar. Você sabia que a palavra testemunho, no grego, ela significa martírios? Você sabe o que é um martírio? Alguém sabe o que é um mártir? Aquele que morre por uma causa. Aquele que morre por uma causa. A palavra, sede minhas testemunhas, Jesus está falando. Sede meus mártires. Doido, né? Um mártir é alguém que morre por uma causa. E ser testemunho de Jesus não é só assim, eu estou falando de Jesus, não, mas é ir até o fim das consequências de seguir aquela palavra. Se for preciso, eu vou morrer pelo nome de Cristo. Filipenses 1, 27 a 30, o apóstolo Paulo fala para o povo viver de modo digno do Evangelho. Ele fala viver acima de tudo, acima de todas as coisas, de modo digno do Evangelho. Se você diz que é discípulo, se você diz que é cristão, viva de modo digno do Evangelho. Então nós devemos servir Jesus onde quer que nós estejamos, sem nos conformar com o mundo. A gente tem que ser luz, a gente tem que ser sal, a gente tem que ser reflexo de Cristo para as pessoas. Então, meus irmãos, eu digo novamente, se uma igreja deixar de ser missionária, se a comunidade de discípulos deixar de fazer outros discípulos, ela não é mais igreja. Ela é só um clubinho. Vai falar. Não sei se você ia chegar em 1 Pedro, mas 1 Pedro 2, versículo 8, 9, diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade. E aí, isso é o cumprimento daquilo lá de Êxodo. Lembra que em Êxodo Deus escolheu Israel para ser uma nação peculiar? Aí fala, nação de sacerdotes. Quem é a nação de sacerdotes agora? Que Pedro está falando. É a gente. Foi chamado para quê? Para anunciar o seu evangelho. Para anunciar o seu evangelho. Então, meus irmãos, quando a igreja deixa de fazer discípulos, a gente perdeu todo sentido de viver na igreja. A igreja deixou de ser igreja. E apesar de ser difícil, o Espírito Santo nos capacita para a gente ser bênção. E a gente tem que clamar a Deus para que nós não vivamos em desobediência e rebeldia contra essa ordem. Para que nós possamos nos arrepender e cumprir o nosso chamado. Para que o maior alvo da missão de Deus, agora que eu vou perguntar para vocês. Beleza, a gente falou qual é a missão de Deus, mas qual é o propósito da missão de Deus? O que está assim como fim último de tudo que Deus faz, o propósito de Deus? Qual é a nossa missão? O fim da nossa missão, o propósito da nossa missão. Vamos lá. Uma vez o professor perguntou, ninguém acertou lá no IBEL.
A gente ouve, vê na palavra que o fim de todas as coisas é a glorificação de Deus, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, qual é a nossa missão? Alcançar todos os perdidos. Qual é a nossa missão? Fazer o nome de Jesus conhecido em todo lugar. Mas qual o propósito final? Glorificar o nome de Deus. Tudo que Deus faz é para glorificar o nome dele. Lembra que os profetas falaram que nos últimos tempos vai reunir o Messias, por meio do Messias vai reunir os povos, as nações. Lá naquele último dia Deus vai ser glorificado. E Deus vai cobrar do seu povo que não cumpriu a sua missão. Deus vai cobrar dos discípulos que diziam ser discípulos, mas não faziam a única ordem que o seu filho deu para eles: fazer discípulos. Então, nós estamos diante de algo muito sério. A gente está falando da nossa própria essência. Ser discípulo é fazer outros discípulos, é reproduzir aquilo que somos. E quando nós pensamos aqui de forma mais prática, eu dei algumas coisas práticas para os irmãos. E eu estou lá em Confins, e os irmãos podem pensar, mas como é que eu vou ajudar na missão? Como é que eu vou ajudar a proclamar o nome de Deus? Além do meu vizinho. Sabe o que é uma igreja também? Uma igreja é uma agência. É como é que fala? Uma embaixada. Sabe o que é uma embaixada? Embaixada representa um país e outro país, né? A igreja, ela representa o reino do céu na terra. E sabe o que a gente está fazendo lá em Confins? A gente está montando uma embaixada do céu lá em Confins. E vocês fazem parte dessa missão lá em Confins. Vocês fazem parte da plantação de igreja lá em Confins. Não é só eu, a missão não é só para mim, a missão é para todos vocês. É a igreja em conjunto. Para montar uma igreja lá em Confins, para saber quem são os eleitos do Senhor lá em Confins e fazer uma comunidade de discípulos. Porque Pedro Leopoldo já tem uma comunidade de discípulos. Lá em Confins precisa ter também. E todos os irmãos estão juntos nessa missão de plantar igrejas, de fazer discípulos. Então, meus irmãos, eu aproveito aqui até para fazer um apelo. Manda mensagem para mim. Fala aí que eu vou num pequeno grupo aí. Vou ajudar. Como é que eu posso ajudar? Rapaz, eu não sei fazer nada, mas capinar é comigo mesmo. Então bora. O dia que a gente comprar um terreno lá em Confins, eu vou te chamar para capinar. Eu vou capinar junto contigo lá para limpar o terreno. Não sei fazer não, mas eu sei fazer comida. Então bora. E que eu não sei, mas eu sei fazer vídeo pro Instagram. Opa, tô precisando demais. Não sei fazer nada, mas eu sei mexer com o computador. Bora. Deus te deu dons. Deus deu dons para todo mundo aqui. E vocês precisam usar os dons para vocês, para o reino de Deus, para a obra de Deus. E vocês têm a oportunidade, meus irmãos, de falar assim, eu estou em missão. Porque não existe esse negócio de ajudar um missionário. Ninguém ajuda missionário. Está todo mundo na missão. Uma vez eu estava no casamento de um amigo meu, e aí o pai da noiva ele falou para mim, ô Riquel, às vezes eu estou meio assim, mas eu vou ajudar lá na missão. Eu falei, meu irmão, você não ajuda na missão não. Quando você envia o seu dinheiro, você está junto na missão. Só está junto de um jeito diferente. E vocês podem estar juntos na missão de Deus, lá em Confins, estando comigo. O dia que a gente for fazer um culto lá, evangelístico, lotar de gente. No dia que, gente, vamos convidar? Vou convidar. Se a única coisa que eu posso fazer é andar, entregar um folhetinho para a pessoa, é isso que eu vou fazer. É os irmãos terem a consciência de que eu estou na missão de Deus e eu preciso fazer parte da missão de Deus. Essa é a minha essência. Eu preciso cooperar com o reino de Deus, porque é a única coisa que eu fui chamado. E a igreja de Pedro Leopoldo não é o Riquelme que tem essa responsabilidade. É a igreja. É os irmãos que estão plantando uma igreja. Eu quero que vocês, meus irmãos, vocês se sintam participantes da missão de Deus lá em Confins. Eu não quero que vocês pensem que eu estou plantando a igreja. Vocês têm que falar, nós que estamos plantando a igreja de Confins. É nós que vamos alcançar aquela cidade. É nós que vamos proclamar o reino de Cristo. É nós que vamos formar uma comunidade de discípulos naquela cidade. A gente tem trabalho com adolescentes.
E é muito difícil. Os adolescentes, às vezes, não quer saber nada da vida. E a gente crê no dia que Deus vai transformar o coração deles. Tem várias famílias que vocês conhecem na Confins, eu tenho certeza. E vocês poderiam me mandar o número delas. Vocês poderiam conversar com ele. Tem um pessoal aí, ó, bom. O menino aí bom, gente boa. A mulher dele, gente boa também. Fala um vatapá, uma comida paraense. Bora marcar um almoço. Fazer um negócio bom lá. Ei, o que tu acha deles irem visitar vocês? Tá precisando de oração? Conheço um cara que pode orar por ti aí. Você está cooperando, você está ajudando. É você estar pensando como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso cooperar com o Senhor na missão dele. Como é que eu posso ajudar o Miquel? É indicando alguém? Eu vou indicar. É dando carona para alguém de lá para cá, de algum adolescente? Eu vou fazer isso. É fazendo comida? Eu vou fazer. É capinando? Eu vou. É limpando? Eu vou também. Mas é sempre tendo o pensamento de que eu estou na missão de Deus e eu preciso desenvolver esse meu chamado, no qual todos nós somos chamados. É isso que eu queria deixar para os irmãos hoje, meus irmãos, que Deus possa despertar a nossa igreja no sentido de que nós somos participantes da missão de Deus em Confins. Olha, eu terminei 10h15 certinho. Mas eu resumi ainda, viu? Senão a gente ia... Vamos levantar todo mundo para a gente fazer uma oração? Meus irmãos, então, hoje vocês vão sair daqui tendo a certeza de que não é o Riquelme que está plantando a igreja de Confins. Quem é que está plantando a igreja de Confins? Nossa, é vocês. Quem é que vai cooperar com Deus em fazer a comunidade de discípulos? Nós. Quem é que são os enviados para fazer novos discípulos? É vocês. E quando nós não fazemos isso, nós somos desobedientes, nós somos Deus. E quando nós fazemos isso, é para ser de coração, é para ser... Meus irmãos, o maior prazer que vocês podem ter na vida é ver alguém sendo alcançado por Cristo. Quando vocês veem, sabe qual é o extraordinário de Deus? O extraordinário de Deus não é ter uma igreja gigante, não é ter uma mega estrutura. O extraordinário de Deus, meus irmãos, é você sentir que você fez parte da conversão daquela pessoa. Que aquele menino lá que era usuário de crack, a mãe dele era usuário de crack, a gente tem um menino lá que ele fuma desde os 11. É saber que aquele menino largou o cigarro e foi transformado por Deus. Você falar assim, Deus me usou para transformar a vida daquele cara. Deus me usou aqui, ó, para ter essas pessoas aqui, ó. Eu dediquei, eu dei o meu sangue, dei o meu suor, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha vida, mas tem aqui um grupo de crentes fiéis ao Senhor. Esse é o extraordinário de Deus, é ver vidas transformadas. E vocês podem ver o extraordinário de Deus. Está lá em Confins. Só que a gente tem que trabalhar. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Seu Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi lida, pelo entendimento que por meio da Tua palavra nós temos sobre a missão, sabendo que a missão de restaurar o mundo é do Senhor. E nós somos apenas comissionados, nós temos apenas o privilégio de sermos participantes da Tua missão, Deus. Por isso, nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos capacite, que o Teu Santo Espírito queime o nosso coração em prol do Teu Evangelho, que o nosso coração queime, Deus, anseie por ver pessoas transformadas, por ver pessoas salvas, por ver pessoas redimidas pelo nome de Cristo, Pai, pela obra de Cristo, Deus. Por isso nós te pedimos, ó Deus, envia o Teu Espírito Santo, derrama ele sobre nossas vidas, para que nós sejamos capacitados, para que nós tenhamos o anseio, o desejo de formar ali em Confins uma comunidade de discípulos, uma igreja, que se for da Tua vontade será uma igreja missionária, que vai para Tavares, que vai para a Lagoa dos Mares, e que não vai parar por ali. Uma comunidade de discípulos, pessoas treinadas para fazer outros discípulos, Deus, igualmente aqui em Pedro Leopoldo, Senhor, Deus, nos capacita, Deus, nos capacita para que cumpramos a nossa missão como discípulos, Pai, que cada irmão que está aqui nessa EBD hoje, ó Deus, chegue em casa e pense, Senhor, como é que eu posso fazer outro discípulo? Me ajuda, Senhor, me capacita. E pedir para o pastor, pedir para quem tem mais conhecimento que ela, me ensina a fazer outros discípulos. Como é que eu posso ensinar sobre Jesus? Eu preciso fazer outro discípulo, Deus, que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração, Deus.
que os irmãos, ao chegarem em casa, Deus, eles já comecem a pensar: como é que eu vou alcançar aquela pessoa do meu trabalho? Como é que eu vou alcançar o meu vizinho? Como é que eu vou alcançar determinada pessoa? Como é que eu vou chegar nela? Será que eu tenho que chamar ela para tomar um café? Será que primeiro eu tenho que ter o direito dela me ouvir? Para que então fala de Cristo, ó Deus. Mas, ó Deus, se nós estivermos comprometidos com a Tua palavra, Deus, se de fato nós vivemos Cristo, Pai, fazer discípulos será apenas consequência, Deus, e um prazer nas vidas, ó Deus. Ó Deus, capacita essa igreja, Deus, em nome de Jesus, para cumprir a Tua missão de forma eficiente e verdadeira, ó Pai Jesus. Em nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Está encerrado, tá, né?